Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7, falando sobre Noé adentra a arca juntamente com sua família. Então, antes da gente dar continuidade, queria pedir a você: deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, envie para aquela pessoa que você acha que é importante ela receber. Você diz: Jefferson, essa mensagem tem mudado a minha forma de pensar, tem me ajudado na minha caminhada diária com o Senhor Jesus, tem me fortalecido. Então envie para pessoas que você acredita e sabe que essa palavra vai ajudar. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, coloque lá, receber todas as notificações do sininho e vamos aqui adiante. E diz assim, no capítulo 7, Noé e sua família entram na arca. Mas antes que a gente continue a ler a palavra, queria pedir a você: feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por essa palavra, pedir a Ele que nos dê cada dia mais discernimento e nos ensine a viver e praticar essa palavra. Senhor Jesus, Pai amado, bendito e adorado Deus, diante da Tua santa e poderosa presença, Pai, aqui, meu Pai, esses humildes e insignificantes servos que somos, meu Pai, adentramos a Tua presença, Pai, para Te suplicar-te, Pai, primeiramente, perdoa-nos, Jesus, porque nós somos falhos e pecadores. Meu Pai, limpa o nosso coração. Meu Deus, toma a frente da palavra, Senhor, toma a frente, Jesus Cristo, de todo ensinamento, que seja o Senhor a falar ao nosso coração. Dai-nos um coração quebrantado para ouvir Tua voz e nos ensina a viver e praticar Tua palavra, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas praticar ela constantemente. E assim, Senhor Jesus, manifestar a Tua presença aqui neste mundo. Amém. E diz assim, peregrino: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e todas as tuas... Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então nós iniciamos aqui o versículo 1 do capítulo 7, Deus mandando Noé adentrar a arca. A arca, peregrino, trazendo para os dias de hoje, a arca naquele tempo foi o ponto seguro, o local de refúgio, o local onde Noé encontrou a salvação para o problema a qual nem mesmo a geração daquele tempo era capaz de solucionar. E hoje não é diferente. Muitas pessoas estão navegando, velejando em meio a um mar tempestuoso e não têm esperança de ser salvo, não têm esperança de sobreviver. Estão em busca de uma arca, em busca de um caminho, em busca de encontrar um local onde ele encontre refúgio. E esse refúgio, peregrino, nos dias de hoje, não mudou. Essa arca ainda é o Senhor. Essa arca ainda é o Senhor Jesus. Ele é o local de refúgio. Ele é o local de renovo. Ele é o local onde você encontra abrigo. Ele é o caminho aonde já não há mais caminho. Você cansou de procurar em outros lugares e diz: não tem mais saída, não vale a pena mais viver. Você pode até ter alcançado bênçãos, ou ter alcançado o seu maior status na parte acadêmica, na parte financeira, na parte social, mas você ainda diz: Jefferson, ainda há um vazio. Eu sou uma pessoa bem estabilizada financeiramente, eu sou uma pessoa bem estabilizada socialmente, eu sou uma pessoa estabilizada não somente financeiramente e familiarmente, mas também socialmente, mas mesmo assim ainda eu sinto um vazio. Peregrino, é porque esse vazio a qual você sente só tem um que pode preencher,
Só há um remédio, só há uma solução, só há um único que pode preencher esse vazio. E se chama Deus, se chama Jesus. Ele é o único que pode preencher o vazio. Você pode tentar colocar qualquer outra coisa, mas nunca vai ser preenchido. Porque o único que consegue ocupar o vazio da nossa alma é o Senhor Jesus. Ele não é um mediador qualquer. Muitos utilizam-se de outras coisas para poder preencher, para poder alcançar essa arca, mas são só coisas que são passageiras, temporárias. Elas não preenchem como deveriam preencher. No outro dia eles estão novamente vazios e necessita buscar constantemente. Mas quando o Senhor lhe adentra em nossa alma, peregrino, Ele preenche de tal forma que você não necessita de nada externo para poder tentar se preencher. Então, Noé, ele adentrou a arca naquele tempo, para poder salvar-se do que viria a acontecer. E o que viria a acontecer, Jefferson? Deus iria fazer um reset na humanidade. Deus reiniciaria novamente a geração da humanidade. E diz assim no versículo 2: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Jefferson, eu pensei que até hoje eu acreditava que o Senhor mandou só Noé colocar 2 pares de cada animal. Não, peregrino. Deus ele mandou de algumas espécies, como aqui diz os limpos, botar 7 pares. O que é que quer dizer isso, Jefferson? Quer dizer que esses animais, como ele fala aqui, ó, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Jefferson, e quais são os animais limpos? Eu vou dizer os que são os animais que eram tidos como sujos, e aí você vai ter que todos os outros fazem parte dos limpos. É mais fácil você saber os que não eram limpos. Os animais como o morcego, animais como o porco, animais como a serpente, animais peçonhentos. Então, esses animais eram tidos como sujo. Por que, Jefferson? É por causa que no tempo de Noé, esses animais, todos eles traziam sobre si alguns problemas para a sociedade. Então, não somente isso, mas também como forma de impedir que essas doenças, as quais eles transmitiam, chegassem até o povo, eles foram catalogados como animais que eram sujos. Então todos os outros, a quais não tinham perigos eminentes de doenças, eles eram considerados limpos. Então o Senhor Jesus falou a Noé: você vai colocar de todo animal que nós temos como limpo 7 pares, e não somente um par. Um par significa macho e fêmea, peregrino. Então, quando Deus colocou lá um par de animais limpos, cavalos, ele colocou 7 pares. Até porque, quando Noé vai colocar uma pomba para poder ir à procura de terra firme, ele não só solta uma, ele solta uma e depois outra, e depois outra. E não era a mesma, porque ele tinha o quê? 7 pares. Então vamos continuar aqui, versículo 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, um par, o macho e a fêmea. Jefferson, então eu pensava que até hoje, eu pensava que tinha ido somente 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, um par. Não, peregrino. É contado dessa forma porque fica mais fácil de ser digerido por algumas pessoas para entender o que foi o dilúvio, o que foi a arca. Mas quando você vem diretamente para a palavra e você começa a digerir ela de forma concisa, você vai vendo as nuances,
do que Deus ele mandava fazer. E Deus, tudo que ele manda fazer, peregrino, tem um porquê, uma razão. Deus ele não manda um servo dele fazer algo que não tenha razão. Por mais que aquilo que o Senhor Jesus mande, ordene ao seu servo a fazer, pareça loucura aos olhos do mundo, isso é correto. Como assim, Jefferson? Você pode estar perguntando, peregrino. Noé, quando recebeu uma orientação de Deus de fazer uma arca de mais de 100 covados de largura, de 250 covados de comprimento não, de largura, 250 covados. Então, isso para muitos era loucura. Ano após ano, em meio a um sol quente, em meio a tempos e tempos de seca, Noé construindo algo que era anormal para aquele tempo. O pessoal olhava e dizia: Noé, o que é que você está fazendo, Noé? Ano após ano você está aí construindo algo, esperando uma chuva a qual vai nos inundar e nos matar. Imagine só, peregrino, você, ano após ano, construindo algo que as pessoas não viam com os olhos físicos, o que poderia e o que viria a acontecer. Ele foi tido como louco. E você pode até perceber que na palavra de Deus não fala que os familiares de Noé o ajudaram, não. Você vê que pela graça do Senhor a família dele foi alcançada. Mas até mesmo a família dele, por anos, pode ter tido zombado dele pelo que ele estava fazendo, construindo algo que outras pessoas olhavam, que a sociedade olhava e dizia: ele está louco. Ele está louco construindo uma arca, construindo algo, um barco, a qual não tem para onde navegar, em meio a um local seco, árido, um local onde não tem as estações que venham ter inundações. Como pode? E é nessa forma, peregrino. Se aquilo que o Senhor ordenou for loucura para o mundo, não pare de fazer. Se for ordenância do Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Não se conduza por pensamentos ou ideias físicas. Se assim o Senhor te deu direcionamento, e direcionamento, peregrino, repito novamente, Deus não fala com um peregrino sem dar orientação. Noé, ele sabia qual era o tamanho da arca, quantos covados era cada compartimento, qual era as dimensões de cada espaço do compartimento dos covados de dentro da arca, de quantos andares era necessário, que era 3. O Senhor, quando for falar algo contigo, peregrino, não ache que Deus vai só dizer assim, ó, faça, e Ele não vai te dar orientação, Ele vai te dar orientação. Porque se Deus, que muitos dizem, Deus falou comigo, mas não tem orientação, não tem instrução, não diz para onde ir, não tem o caminho dito, ensinado. Mas você diz: Jefferson, mas Deus falou com Abraão para sair da sua terra e sua parentela sem orientação. Foi, ele saiu, mas quando ele começou a andar, o Senhor disse para onde era. O Senhor trouxe a orientação. Deus, ele primeiro mandou a ordem para ver a atitude de Abraão, para ver se realmente ele daria o passo da fé, de acreditar em algo que não era visto fisicamente. Então, era isso, e vamos continuando. Então o Senhor mandou colocar somente um par de cada espécie que era tida como impura dentro da arca. E diz assim o versículo 3: também das aves do céu 7 pares, fêmea e macho, para que se conserve a semente sobre a face da terra. Olha aí, peregrino. Também as aves é tida como animais puros. E por que, Jefferson, o Senhor mandou colocar 7 pares? Pense comigo, peregrino. Se você tem uma ave, aves elas dependem, muitas delas, de climas, de locais que tenham uma constância de alimento, de ambiente. Por que Deus mandou colocar 7? Porque poderia ser que, se fosse somente uma espécie, um único par, poderia ser que esse par não sobrevivesse.
Então o Senhor ele mandou fazer 7 pares, até para poder não deixar que aquela espécie tornasse extinta. Jefferson, mas Deus poderia manter o animal vivo? Poderia, peregrino. Mas ele pediu para poder Noé prevenir-se, colocar uma prevenção, estar com 7 pares de cada espécie de aves. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Para se conservar a semente sobre a face da terra. Então Deus ele disse, Noé, você vai pegar 7 pares, exemplo, você vai pegar 7 pares de um papagaio. Você vai pegar o papagaio fêmea e o macho e vai colocar na arca, para poder não deixar que eles entrem em extinção. E até porque, quando tem algumas espécies de aves, principalmente, como eu disse o exemplo do papagaio, ele necessita estar em conjunto. Por que, Jefferson? Porque sozinho ele se torna agressivo e triste, porque algumas espécies de pássaros, eles também necessitam estar em conjunto. Eles necessitam estar em bandos. Por que, Jefferson? Para ele poder ter a sua contínua, gradual crescimento saudável. Muitas vezes você pode pegar, exemplo, peregrino, um pássaro sozinho, a qual ele vivia solto, e quando você engaiola ele, você aprisiona ele, ele vai ficar triste. Muitos dos pássaros, quando é aprisionado, que eles são, exemplo, canaro, exemplo, golinha, esses são espécies aqui nativas do Brasil. Eles, quando são aprisionados, eles acabam que alguns deles param de cantar. Eles cantam sempre pela manhã, no final da tarde, e eles acabam parando de cantar quando estão presos. Por quê, Jefferson? Porque eles necessitam de um ambiente para permanecer saudáveis. O Senhor sabia disso. Peregrino, a caminhada com o Senhor Jesus, ela não é uma caminhada fora do comum. Muitos acreditam como se fosse um passo de mágica a caminhada com o Senhor. Não é, peregrino. O Senhor ele manifesta a glória dele através do homem. E é de forma física que ele manifesta. E Deus ele só faz o sobrenatural quando o homem não tem mais possibilidade de fazer a parte dele. Como assim, Jefferson? Muitos dizem assim, Deus me ajude a conquistar algo. E aquele algo, ela acha que Deus vai fazer a parte do homem e vai fazer a parte dele. Não, peregrino. Quando você, exemplo, pede para Deus, Deus, me abre uma porta de emprego, não ache que você ficar de braços cruzados, achando que vai descer do céu uma porta e uma pessoa que vai bater na sua porta, na sua casa, você deitado, dizendo, ei, venha trabalhar comigo. Não. A fé é assim, peregrino. Você faz a sua parte, o possível, aquilo que é alcançável pela sua mão. E qual é o possível pelo homem? Você quer uma porta de emprego? Eu vou entregar currículo, eu vou bater, eu vou pedir oportunidade, eu vou fazer curso para que eu possa alcançar a oportunidade desse emprego. E quando você fizer tudo isso, praticando isso, fizer todo o possível que você pode fazer, que está alcançável à sua mão, Deus ele faz o impossível. Aquilo que é impossível, Deus faz. Se você está fazendo o possível, Deus faz o impossível. E qual é o impossível? Pode ser que a porta de emprego a qual você quer está sendo concorrida por 1.000, 2.000 pessoas e você está se esforçando, você está se dedicando. Deus vai lá e abençoa com sabedoria para que entre as 2.000 pessoas você se destaque. Mas isso você fazendo a sua parte, dedicando-se a praticar e fazer sua parte. As coisas não vêm, peregrino, de uma parte de forma mágica. Tudo tem um processo. E até porque se Deus te entregasse algo que você orando pedisse, ele não seria justo. Cadê a justiça do Senhor? Porque você acha que só porque você conhece a Deus, você se torna melhor ou a mais do que um peregrino que ainda não conhece ao Senhor Jesus? Claro que não, peregrino. Nós todos somos iguais para Deus. Não existe maior e nem menor. Todos nós, Deus nos chama de pequenos gafanhotos, vermes, pequenos vermes gafanhotos. Deus para nós, todos somos iguais para Ele. Só que alguns se entregam mais, aí ao ponto. Tem pessoas que se entregam mais, permanecem e deixam Deus
fluir sobre eles. Aí está a diferença. Não é que ele seja maior, é que ele deixa Deus fluir. Ele se aproxima do Senhor de tal forma que ele se esvazia-se dos seus sentimentos, das suas emoções carnais e deixa Deus fluir. Então aí você vê a manifestação da glória de Deus. Você vê ele sendo fluidamente manifestado com a glória, com a presença, com as bênçãos do Senhor. Mas isso é só o reflexo dele estar próximo de Deus. Não é porque ele seja mais. Você também pode alcançar o que ele tem, mas depende da sua entrega e dedicação. Está entendendo, peregrino? Então, voltando novamente ao ponto que a gente estava falando, o Senhor mandou separar 7 pares das aves para poder manter a sua prole, não deixar a extinção chegar na espécie de aves puras. Vamos seguindo no versículo 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. De quem, Jefferson? Do homem. Então o Senhor viu que a maldade chegou a tal ponto, peregrino, que já não era suportável ver a sua criação perfeita que o Senhor fez, de ter tido a comunhão, de ter recebido a oportunidade de andar com Ele no Éden, ter se entregado de tal forma ao pecado, que é errar o alvo, se entregar de tal forma à sua mente carnal, às suas emoções que veio através do pecado, de errar o alvo a qual Adão errou e Eva. Então o Senhor disse, isso está se tornando insuportável, ver os meus filhos se entregando aos seus deleites carnais e se afastando cada vez mais de mim. Peregrino, não ache que Deus quer que a humanidade sofra, não. Só que a humanidade sofre por causa dos deleites e por causa da caminhada distante dele. O sofrimento vem porque os peregrinos e irmãos nossos caminham para longe do Senhor. Como é que ele quer ter felicidade, paz, mansidão, longanimidade, se ele caminha contrário àquele a quem pode entregar esses dons a ele? É isso que acontece, peregrino. A humanidade só vive em meio a ruínas porque caminha para longe do Mestre. E é por isso que ele diz, a minha caminhada, o meu caminho é estreito, mas o caminho a qual leva à perdição é extenso, espaçoso e a qual flui muitos por eles. Por quê, Jefferson? Porque é fácil, é agradável. Por que é agradável? Porque você vive segundo os seus deleites, mas não traz para você frutos, não traz para você aquela real significância da sua existência. Como assim, Jefferson? Muitos daqueles que vivem nos seus deleites não têm a real significância da sua existência. Quando você pergunta para um peregrino a qual vive segundo a sua carne, como está a vida dele, ele vai dizer, eu estou vivendo, estou apenas vivendo, como se fosse vegetando. Ele não tem sentido, ele não tem propósito, ele não tem razão, ele só está vivendo. E quando a morte chega, ele se desespera, porque ele não sabe o que ele tem a esperar do outro lado. Ele passa a existência dele toda navegando em meio a um mar a qual ele não tem direção para onde vai. E quando chega a um local em que não vai ser mais permitido navegar de forma física e carnal, ele se desespera, porque ele não sabe para onde vai. Por isso que a humanidade, a maioria dos peregrinos que não conhecem a Deus, temem a morte, porque eles não sabem para onde está navegando. O leme do barco deles, eles não sabem para onde apontar. Então, peregrino, é isso que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a ter consciência através da palavra. E outro ponto aqui a ser incrementado. Repetir de novo esse versículo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Todos os desejos carnais, peregrino, tudo que a sua mente projeta, planeja,
sempre, se for fluidamente vinda dela somente e não vindo do espírito da consciência, ela vai ser um desígnio mau. Como assim, Jefferson? Ela vai pensar de forma egoísta, de forma invejosa, de forma a denegrir outro ser. Porque a nossa mente ela é frágil. E por ela ser frágil, ela sempre tenta roubar, tirar de alguém ou de algo para manter-se viva. Mas a nossa consciência é eterna. Ela não é frágil. Pelo contrário, ela é pura, completa. Mas isso, peregrino, você precisa aprender a utilizar. E como eu aprendo a utilizar, Jefferson? Vivendo a palavra, pedindo oração e falando com Deus, o seu Consolador. Você vive na dispensação da graça. Não há dia melhor do que hoje para você entrar na presença de Deus. E outro ponto, peregrino. Muitos que conhecem a palavra não vivem ela de forma correta. Sabe por quê, peregrino? Porque a palavra de Deus, essa a qual nós ensinamos, vivemos e praticamos, tem princípios inegociáveis. E esses princípios, se vividos, eles trazem bênção sobre a sua vida. Mas sabe qual é o erro que acontece? Muitos peregrinos pegam esses princípios e encaixam os princípios na vida dele. Vou repetir de novo. Muitos dos peregrinos que conhecem a palavra encaixam os princípios da Bíblia na vida dele. Só que os princípios, quando encaixados na sua vida, eles não se encaixam de forma contundente, de forma completa, porque você acaba moldando os princípios a você. Você corta e retalha aquilo que encaixa com você, e o que não encaixa você joga fora. Então está aqui o erro. Os princípios da Bíblia você não deve encaixar os princípios na sua vida. Você deve se encaixar no princípio da Bíblia. É você que vai se moldar o princípio que a palavra de Deus fala. Ah, Jefferson, agora eu entendi isso, peregrino. Porque muitas pessoas acham que os princípios de Deus têm que adentrar a vida dela. E conforme ela quer e pensa. E o que não presta, entre aspas, ela joga fora. E não é assim. É o contrário. Você pega a sua vida e joga dentro dos princípios. E tudo aquilo que não encaixar, você joga fora. Tudo que a sua vida não encaixar nos princípios que estão ensinados aqui, quando você molda a sua vida em cima do princípio que é a palavra de Deus, você lança a sua vida sobre esses princípios, e tudo que da sua vida não encaixar aqui na palavra, você joga fora. Então, você não traz os princípios para a sua vida, você leva a sua vida ao princípio da palavra. E tudo que não encaixar da sua vida na palavra, você joga fora, porque não precisa e não faz parte. Mas Jefferson, eu vou jogar algo que para mim é gostoso, mas o seu gostoso, aquilo que é bom, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e depois da sua morte, isso vai ser bom? Pare para pensar assim, peregrino. Porque aquilo que hoje é bom, é gostoso, pode ser que depois a consequência não seja. Repetindo, o pecado ele é bom. O pecado é bom. A consequência do pecado é ruim. O pecado é doce. É bom de ser consumido, mas a consequência dele é drástica e destrói a sua vida. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo, novamente, nós vamos ver aqui o versículo 4. Versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todo ser que fiz. Então o Senhor disse a Noé, disse o seguinte: Noé, eu exterminarei da face da terra todos os seres que existem, e choverá 40 dias e 40 noites sem parar, consecutivamente. Versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenava. O Senhor, olha aí para peregrino.
Noé fez tudo quanto o Senhor ordenava. Aprenda a obedecer. Aprenda a fazer aquilo que o Senhor ordena. Se o Senhor disse vai, você vai. Se Deus disse não vai, você não vai. E se Deus não responder, você não move um dedo, peregrino. Você tem que aprender também a não se mover. Porque a nossa vida não é feita somente de movimento. Tem dias, tem momentos e tem datas que você não precisa se mover. Você só precisa permanecer no lugar. Jefferson, e só permanecer no lugar? Sim, peregrino. Tem momentos que você precisa permanecer no lugar, aprender, receber orientação naquele lugar para poder depois se mover novamente. E não é somente se mover e parar. Tem momentos que você tem que estar, nem se mover quando Deus não responder. Versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando a água do dilúvio inundaram a terra. Por causa da água do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, peregrino, a bênção que o Senhor trouxe sobre a vida de Noé não ficou somente sobre a vida dele, se estendeu para a sua casa e os seus filhos e filhas. Então, peregrino, a bênção que Deus derrama sobre a sua vida também se estende para os seus familiares, para a sua família, para os seus irmãos. Se você é abençoado, a sua casa também é abençoada. Jefferson, e ao contrário também acontece? Você pode estar perguntando, peregrino. Sim. Se você não obedece ao Senhor Jesus, também os pecados a qual você comete, a consequência atinge a sua casa, a sua família e os seus familiares. Tudo isso vem daquele ensinamento sobre o plantio. O que você planta, você colhe. Então vamos seguindo aqui. Versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Jefferson, é aqui que eu vi que por isso que muitos dizem assim que só entrou 2 pares de cada espécie. Sim, peregrino. É nessa parte que muitos filmes mostram entrando somente 2 pares. Só que entrar 2 em 2, que é um par que diga, não 2 pares, mas um par. Esse entrar de par em par significa que para poder entrar no espaço a qual a porta tinha, só dava para passar macho e fêmea. E entrava-se de par em par, mas sim tendo 7 pares dos limpos e 1 par dos imundos, animais imundos. E vamos continuando. Versículo 9 novamente. Entraram para Noé na arca 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra águas do dilúvio. Essas águas do dilúvio, peregrino, é como se você, imagine só, você já viu ou em filmes ou até em fotos ou em locais onde você mora, aquela tempestade em que em poucos minutos ela aumenta o volume de água considerável, de rápida demanda e derramamento de água, que o volumétrico aumenta rapidamente. Você diz, Jefferson, já compareci e vi chuvas dessa forma, só que elas são rápidas. Imagine essa chuva no dia em que Noé estava terminando de adentrar a arca. A chuva descendo de forma volumosa, fazendo com que o volume de água crescesse rapidamente. Imagina essa chuva permanecendo 40 dias e 40 noites. Aí você diz, Jefferson, era impossível não fazer com que as águas inundassem tudo. Isso, peregrino. Então vamos seguindo aqui. Versículo 11. No ano seguinte,
Não, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Peregrino, imagine só, pense aqui comigo, imagine só, aquela tempestade a qual eu falei com vocês, que eu disse que vem um volume imenso de água. Agora imagine essa imensidão de água aumentando ainda mais, descendo de luz do céu através das nuvens sobre toda a terra. Então nesse momento, não tem falado aqui, peregrino, mas com certeza aqueles que um dia olharam para Noé e criticaram, zombaram, estavam desesperados e dizendo: o que foi que eu fiz da minha vida? Então vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 11, novamente no final. O grande abismo e as comportas do céu se abriram. Versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos. O nome dos filhos de Noé, lembra desses nomes, peregrino: Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Entraram não somente os filhos de Noé, mas também suas esposas e seus bisnetos e netos, né? Vamos seguindo aqui. Versículo 14. Eles e todos os animais que segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie. Peregrino, é bom a gente pontuar aqui. Quando Noé colocou na arca os animais, não foram só animais de uma espécie, foi cada um da sua devida espécie, peregrino. Exemplo, nós temos o cachorro, nós temos do mesmo cachorro, nós temos o dálmata, nós temos o rottweiler, nós temos o chow-chow, nós temos o labrador, cada um segundo a sua espécie. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Olha aqui, versículo 14. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejavam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, todos os pássaros e tudo que tem asas. O Senhor Jesus, ele separou, para você ver, peregrino, quando você começa a adentrar a palavra de Deus e ler ela de forma concisa, você vai vendo as nuances, até mesmo os detalhes que aparentemente passa despercebido, como Deus ele é perfeito. Até os animais ele pegou por espécies. Ele não queria deixar que aquelas espécies se tornassem extintas naquele tempo, peregrino. Você está vendo a perfeição e a dádiva de Deus no ato de como ele age. O homem, se ele fosse agir, ele se esqueceria de alguma espécie. Se o homem fosse fazer, ele só pegaria uma espécie somente, porque a mentalidade do homem é pequena. A mente do homem não consegue adentrar a sabedoria infinita do Senhor. Mas quando você abre a sua vida e deixa a consciência fluir, sobre você vem a sabedoria que não é sua, mas sim de Deus. E assim você manifesta aqui na terra a sabedoria de Deus. Então, prosseguindo aqui, versículo 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram. De toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Peregrino, até o selamento da porta não foi um selamento qualquer. Igual quando, peregrino, você vai fazer um trabalho, vai para uma empresa, que você recebe um carimbo. Hoje vocês não utilizam muito de carimbo, né? Porque hoje nós estamos no século 21, utiliza-se mais e-mail. Mas até mesmo quando você recebe um e-mail, a qual é um e-mail que vem de alguém que é superior, de uma empresa que tem o seu CEO ou tem o seu patrão,
ele vem com a mensagem selada com as iniciais do seu patrão, ou organização, ou um selo, e dizendo quem é que está te mandando aquela carta. E naquele tempo, quem selou a arca foi o selo divino. Foi o Senhor Jesus que trancou a arca. Não foi Noé que trancou. Ele só adentrou e quem fechou a arca foi o Senhor. Jefferson, o que é que isso traz na nossa vida hoje? Quando você faz a vontade de Deus, peregrino. Quando você obedece o ensinamento de Deus, por mais que seja loucura aos olhos físicos humanos da sua sociedade, quando você pratica isso, Deus, ele sela sobre você a mão e a proteção e a bênção dele, fazendo com que tudo aquilo a qual você praticou e fez se torne abençoado. Porque quando Noé entrou ali e foi selado, ele estava protegido, peregrino. Ele estava guardado. Noé, quando adentrou aquela arca, ele estava protegido. Não era por causa da arca, peregrino. A arca era madeira, eles estavam selados com o selo divino. Porque diz assim, ó, toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, o Senhor fechou a porta após ele. E diz assim, continuando, versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. E a arca começou a flutuar. Imagina uma arca imensa flutuando agora sobre o que antes era somente terra, árvore, casas, peregrino. Como se fosse hoje, se isso acontecesse, você teria uma arca que começou a flutuar em meio a imensos prédios, imensos arranha-céus. Então, vamos aqui continuando, versículo 18. Predominaram a água e cresceram sobremaneira na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Então a arca estava flutuando sobre as águas. Vamos seguindo. Versículo 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Então imagine agora, peregrino, o pico mais alto, aquela montanha que é tida como mais alta na sua região. Aqui nós temos o Pico Cabugi. Aqui nós temos também, exemplo, na face da terra, nós temos os chamados Everest, o grande Monte Everest, que é conhecido por muitos alpinistas. Para tentar alcançar o topo dele, demanda dias lá escalando no frio. Então imagine o Pico Everest já não tendo mais a sua ponta aparecendo, e sim somente água. Imagine os arranha-céus a qual nós temos hoje, que são imensos, que estão localizados no Oriente, a qual nós temos lá, que está conhecido em Dubai. Imagina aqueles arranha-céus a qual já a água não passa, onde há um lugar deserto, cheio e inundado de água, a qual você não consegue mais enxergar nem sequer a areia do deserto. Então isso foi o que estava acontecendo, peregrino. E peregrino, não pense que aqui não tinha acontecido destruição, não tinha acontecido sofrimento, pelo contrário. Noé estava salvo, mas todos aqueles a qual estava fora da arca, muitos já tinham morrido, outros estavam tentando sobreviver. A Bíblia aqui não está pontuando, mas toda a humanidade estava falecendo. Jefferson, o que é que isso quer dizer? Que no momento que você vive segundo a palavra, peregrino, se a sua vida está estabilizada, está firmada na pedra angular que é o Senhor Jesus, por mais que tudo lá fora esteja se destruindo, você permanecerá são. E esse são, peregrino, eu não estou falando de parte física, porque se seu corpo físico falecer, você permanecerá vivo, pois você é eterno. Você não estará desesperado. E essa paz, e esse controle, esse domínio próprio vem da sua comunhão com Deus, peregrino. Porque nós podemos usar hoje o que aconteceu com a gente. Veio sobre a humanidade uma pandemia e muitos se desesperaram.
mas aqueles que estavam caminhando segundo a conduta do Senhor Jesus, que tinham comunhão com Deus, não se entregou a esse desespero. Por quê, Jefferson? Porque ele andava com o Senhor e ele sabe que tudo o que necessita está em Deus. Ele não se desesperou, peregrino. Ele pode até ter tido medo, porque a nossa mente tem, mas ele não deixou o medo dominar. Pelo contrário, ele continuou plantando e crescendo. E se você parar para ver, peregrino, muitos se tornaram ainda mais abençoados através da pandemia, enquanto muitos outros faliram. Aconteceu isso com Noé. Enquanto muitos estavam se destruindo, Noé estava prosperando e vivendo na arca, protegido e guardado pelo Senhor Jesus. Jefferson, isso para mim parece injustiça. Peregrino, é injustiça você colher o que estava plantando? Você se lembra que a gente leu que a maldade do homem sobre a terra se tinha multiplicado, vivendo segundo os teus deleites? Isso era somente eles colhendo o que plantaram. Eram as consequências dos seus atos. Se lembra que eu falei contigo, peregrino, que quando você absolve e pratica o pecado é doce, mas isso é a consequência é amarga. E vamos prosseguindo aqui. E diz aqui no versículo 20: 15 covados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E o Senhor ainda diz até mesmo a distância dos maiores montes para poder chegar ao topo deles, o quanto a água subiu. Ele diz, para ver como Deus é perfeito, 15 covados. Então, Jefferson, se eu quisesse jogar uma âncora, eu conseguiria alcançar ainda o pico do monte? Sim. Então vamos seguindo aqui. Pereceu toda a carne. Olha aqui, peregrino, presta atenção. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos, animais selváticos e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, todo o homem. Jefferson, aqui parece tão leve quando fala a palavra de Deus que a humanidade deixou de existir. Sim, peregrino, aqui parece leve, mas se imagine só, você lá na arca, olhando da arca toda a humanidade, os seus familiares, a qual não acreditaram em você, sendo mortos. Isso, se você estivesse lá, você estaria desnorteado, vendo várias e várias pessoas sendo mortas por causa das águas. Mas isso tudo não foi por falta de orientação, foi por falta do ser humano se aproximar de Deus. Quando o ser humano se afasta de Deus, vem sobre ele a maldade, a consequência do pecado, da mentira, da inveja, do ego, sobre a vida daqueles a qual se afastam do Senhor Jesus. Então aqui sumiu da face da terra. Imagine só não tendo mais nada além de você, peregrino, e sua família na face da terra. Aconteceu o reset na humanidade. Então diz aqui no versículo 22: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Tudo, peregrino, aconteceu o quê? Morreu. Isso aí, peregrino. Tudo morreu. Versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e animal, os répteis e as aves do céu foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ficou quem, peregrino? Caraca! Só ficou Noé e aqueles que estavam com eles. Peregrino, se você quer permanecer, se você quer ter aqui nessa terra um legado, você tem que construir o seu legado com os princípios que estão aqui nessa palavra. Jefferson, eu conheço pessoas e peregrinos que não vivem a palavra por inteiro, mas que colocaram os princípios na vida deles. Eles pegaram os princípios e adequaram os princípios, a vida dele aos princípios. E eles prosperam. Sim, peregrino.
se você vive os princípios que Deus fala, você prospera nessa terra. Por quê? Porque Deus não faz exceção de pessoas, peregrino. Então vamos terminar e repetir novamente aqui o versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e os animais, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Noé e sua família sobreviveu. Peregrino, essa sobrevivência a qual nós estamos falando vai além da sobrevivência física. Porque Noé vai chegar um momento que o corpo físico dele já não vai habitar essa terra. Mas, para aqueles que confiam e vivem segundo os princípios de Deus, a morte é somente uma vírgula na sua eternidade. Um exemplo palpável, mais tocado, peregrino, mais palpável e tocável. Imagine só, você pegando um livro de história e olhando toda a história de 2021 para trás, de um panorama lá de cima. Quando você vê toda a história qual foi gravada até hoje, você vê que acontecimentos que para a gente eram imensos se tornam vírgulas. Exemplo, nós vemos a peste negra que assolou a humanidade. É só uma vírgula. Nós vemos a guerra que chegou a acontecer, a Primeira Guerra Mundial. É como se fosse uma vírgula. Assim mesmo é a nossa existência nessa terra. É apenas um mísero ponto. Mas a sua vida que é eterna, é como se você estivesse olhando lá de cima. Ela continua seguindo. Então, terminando o versículo 24, peregrino. Quando já não existia mais nada além de Noé na face da terra e sua família. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Jefferson, eu pensava que tinha sido somente 40 dias e 40 noites que as águas estavam sobre a face da terra. Não, Pedro. 40 dias e 40 noites foi que choveu daquela forma. Você imaginou uma imensa quantidade de volume de água caindo e aquele volume de água se multiplicando por 40 dias e 40 noites consecutivos, sem diminuir, e pelo contrário, só aumentando a chuva. E com as comportas do céu, as chuvas, as nuvens derramando cada vez mais água. Foi 40 dias e 40 noites. Só que por 40 dias e 40 noites, o fruto que saiu dessa quantidade de água, para que aquela água ela se dissipasse novamente e voltasse aos seus níveis normais, precisou durante, como diz aqui, sim, ele diz, versículo 24, durante 150 dias predominou sobre a terra. 150 dias, peregrino. Se a gente fosse pegar por mês, nós íamos ter mais ou menos, se a gente pegasse 10 meses, ia dar 300. Então foi 5 meses quase. 5 meses. 5 meses exatamente. A água permaneceu lá em cima, acima dos montes, cobrindo a face da terra. Porque se fosse só 40 dias e 40 noites, peregrino, a humanidade não teria sido extinta. Porque algumas pessoas ainda sobreviveram. Algumas pessoas ainda fizeram barcos ou conseguiram se manter. Só que Deus, se lembra o que Deus disse? Deus, ele não muda e não tarda na sua palavra. Ele disse o quê? Eu vou exterminar a humanidade. Então, peregrino, Deus, quando disse que ia exterminar, não significa que a humanidade não ia tentar resistir à vontade de Deus. Porque o ser humano tem um livre-arbítrio, ele pode tentar sim resistir. Mas o Senhor, ele faz tudo perfeito. Mesmo o ser humano tentando resistir, eles não conseguiram permanecer vivos 150 dias naquele estado de ter somente água. Porque faltou o quê? Mantimento, faltou cobertor, faltou o que Deus preparou. Todo o preparo que Noé teve, o preparou
para poder passar por aquele problema. Deus, ele prepara o ambiente, peregrino. Deus, ele não te manda para um local sem que você tenha capacidade de sobreviver e crescer naquele ambiente. Então essa era a palavra de Deus para nós hoje, peregrino. Então vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos, você que não pode, entre em espírito de oração. E que palavra, hein, peregrino? Como é bom aprender da palavra de Deus. Senhor Jesus, soberano e eterno Pai. Senhor Jesus, como grandioso Tu és, Senhor. Quão grande és a Tua fidelidade, a Tua mansidão. Quão, meu Pai, poderoso és, Senhor Jesus, e quão pequenos e insignificantes somos. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ensina, meu Pai, a praticar a Tua palavra. Nos ensina a viver os Teus ensinamentos, Jesus. A viver os Teus princípios. E não tentar, meu Pai, encaixar os princípios do Senhor na nossa vida, mas encaixar a nossa vida nos Teus princípios. Para que assim nós possamos viver plenamente. Nos ensina, meu Pai, a obedecer a Tua palavra. Por mais que seja loucura esse mundo. Por mais que vá contra, meu Pai, a nossa sociedade. E o que a sociedade tem como verdade. Nos ensina, meu Pai, a estabilizar e estabelecer a nossa vida sobre a pedra angular que é o Senhor. Nos ensina a colocar em prática a Tua palavra, essa palavra que o Senhor nos ensinou. Crava na tábua da nossa alma. Nos ensina a viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa cada um desses peregrinos. Em nome de Jesus.